Fala, seus otaku fedidos! Vocês estão prontos pra mais um agostosinho? Sim, daquele jeitinho que você gosta. Inclusive, o protagonista daqui é igual a você. Você tá se perguntando? É exatamente igual a você, porque ele é um inútil. Brincadeiras à parte, tá? Ele não é só inútil, porque ele é esforçado também, tá bom? Mas o moleque é depressivo, ele tá ali, né? Tipo, caralho, eu sou um merda, meu irmão. Mas ele ainda tá seguindo em frente. E o bichinho vai passar por um treinamento muito difícil. Eu acho que o mais difícil de todos. Mano, se você viu o treinamento mais difícil que o desse carinha aqui, é impossível, tá bom? Mas eu não vou dar muito spoiler, então vem comigo, bebê. A gente já vê um maluco ali falando pro outro ali. E, mano, essa posição tá meio esquisita aqui, viu? Vou falar pra vocês. Falando que esse molequinho, pelo visto, é de outro mundo. Ele olhando ali, tá confuso, até porque, né, mano? Qual é a história? Ele tá perdido. E o cara, por onde que eu começo aqui? Bom, eu sei que você tá confuso, mas é pra você me escutar, viu? E ele começa a mexer ali no corpo, ali, começa a tirar a roupa. O cara, mas por que você tá tirando a roupa, seu louco? É pra você se acalmar. E aí explica pra nós que tem espada, magia, todo tipo de demônio e monstro. Então, por causa da existência desses bichos, esse mundo é tipo um campo de batalha, né? Uma guerra. Mas esse pessoal desse mundo é tão ganancioso que eles ficam invocando seres de outras dimensões. Tanto que a gente tá vendo aqui, né? Um mago e um artista marcial. Tipo, nada a ver um com o outro, né? Mas essa galera não tá nem aí. E esse lugar onde eles estão é o lugar onde os invocados aparecem. Conhecido como Xenavis, a cidade do começo. E o carinha, ei, você já aprendeu artes marciais ou magia antes? Ele, não, que é isso? Então você deve ser um sem classe. Ele, o quê? Bom, é um modo de falar, né? Eu vou te explicar devagar. Mas qual é seu nome? Ele, meu nome é Lee Sung-min. Ele, tá bom. Agora que eu te vi, eu não vou te deixar em paz não, viu? Você deve estar faminto. Vamos conversar enquanto tu vai comendo que eu vou te explicar as coisas. Ele, ai, brigadinho. Parando pra pensar, você não tá com sede, não? Ele, claro que eu tô. Então bebe isso aqui. Ele agradece a bebida e já vai dando aquela golada. Mas ele cospe na cara do mano. Eu, carai, meus olhos, seu merda, o que é isso? Ele, é difícil agir como um novato que não sabe de nada. Sou veneno paralisante, seu idiota. Isso aqui não muda a cor ou gosto da água, mas fica com cheiro de peixe. E vai doer bastante, já que acertou seus olhos. Mano, o que é isso, molequinho todo fofinho, agora já tá assim, que é isso, rapaz? E ele fala que o cara tava tentando enganar um novato ingênuo pra vender ele como escravo. E o cara, o quê? Você não tinha acabado de ser invocado, como que você sabe disso? Ele, bom, realmente, eu acabei de ser invocado e eu não tenho nenhuma classe. Só que ele, ai, mano, a dor física que você vê, velho. Tomou um nos ovos, bem uma joelhada nos ovos. Só que ao mesmo tempo que ele disse que acabou de ser invocado, ele disse que tem 13 anos de experiência. Já pega a daguinha do mano e ele fala, você não conhece as regras de Eria, não? Não é pra você confiar nos outros tão fácil, idiota. Até porque esse mundo é um lixo. E ele vai vendo ali, já pegando, né, o que sobrou do corpinho do cara. E fala que ele não tinha muita grana, ou seja, é um pé rapado. Diz que ele só tinha 100 mil da moeda lá e uma daguinha. Mas é melhor do que nada. Ele, pera, o Chiquinho antes desse corpo, mas não tem nenhuma cicatriz. O músculo, pelo visto, era o ele de antes. Ele diz que realmente voltou 13 anos quando foi invocado pela primeira vez e acha que foi por causa do item que ele conseguiu no passado. Ele explica pra nós que o nome dele é Lee Sung-min. Ele tinha 27 anos e era um mercenário de rank C, ou seja, nubinho, pelo visto. E ele tinha uma vida comum pra alguém de classe baixa. Mas, mano, ele tem uma carinha de depressivo, tadinho do menino. E que ele só fazia dinheiro o suficiente pra viver um dia após o outro. Ou seja, fazia o dinheirinho ali do rank, depois já tinha que caçar e trabalhar de novo pra conseguir mais dinheiro. Por que ele vivia desse jeito? Porque ele não tinha talento, ele não tinha experiência, então ele nunca ia poder chegar no topo. E ele queria mudar essa vida irritante dele. Mas ele viu uma dungeon que ninguém tinha passado por lá e depois de muito esforço ele encontrou só um baú. E depois que ele abriu, ele viu que só tinha uma pedrinha dentro. Mano, eu ia ficar decepcionado também, porque imagina só, cara, todo sangrando, todo, ai, passei por tudo, e você consegue uma pedra. Tipo, é foda. Ele só levou com ele, né, até porque ele ganhou isso. E explica pra nós que a pedra de regressão foi ativada naquele tempo, né? Então ele voltou pra linha de partida. E ele, pera, mas a notificação que eu recebi, levando tudo em conta, então pelo visto aquela pedra, aí ele, então será que... E ele já lança janela de sistema ali pra ele ver, né? Aí ele, droga, nada mudou. Ele pensou que ia receber uma habilidade muito foda, né? E que tinha um pouquinho de esperança, mas os atributos são os mesmos. Ele, isso aqui é uma regressão inútil. Mas, inclusive ele falou o nomezinho do mão A, viu? Você acha que eu não percebi, não? Nós tá ligeiro, que é regressão inútil. Basicamente, né? Traduzido. Mas eu vou deixar nos comentários, fechou? Ele vai explicando
pra nós que os 13 anos que ele viveu, ele não tá totalmente na cabeça, mas ainda se lembra dos maiores eventos. E tem muita coisa que ele pode fazer por não ter uma classe. E explica que tem muitos tipos de pessoa nesse outro mundo. Tem mago, artista marcial. E, mano, que magia é essa, velho? Cara, mano, olha, quando tem mulher envolvida em Manhwa, cara, eu sempre falo, é um fiozinho de roupa só. Então eu tenho que censurar tudo aqui, que senão cai. Só que, né, entre eles, os mais comuns são sem classe. Eles basicamente podem aprender qualquer coisa e até mesmo receber um bônus de evolução especial. Tipo, pode parecer incrível, mas geralmente eles são os indivíduos de rank mais baixo, já que eles não têm nenhum tipo de habilidade. Eles tudo morrem no ambiente, não conseguem conquistar nada. E ele também era um sem classe e viveu como um rank C a vida toda. Era humilhado o bichinho, né? Mas no fim, ele foi de Vascão. Ele já tá ali na loja que ele viu, né? E tem um tiozinho, você quer fazer um procedimento de remodelagem de osso? Sim, exatamente. E ele vai falando que vai ficar forte de qualquer jeito. E o sistema notifica que ele já obteve um esqueleto marcial de rank baixo e a verdadeira técnica de cultivação celestial. Ali, uhul! Bom, eu consegui 2 das 3 coisas que eu não consegui há 3 anos atrás, né? E que vão me ajudar a melhorar. Então ele diz que primeiro o esqueleto marcial te permite aprender artes marciais de forma mais fácil. E ele conseguiu graças ao velhinho que ele mexe com a acupuntura. As condições para ele receber um procedimento desse é ser um sem classe e não ter nenhuma habilidade. Ele não podia no passado porque ele já tinha aprendido uma habilidade, mas nessa vida ele conseguiu. E esse médico, inclusive, no passado dele foi de Vascão também, então pouca gente conseguiu esse esqueletinho. Ele disse que vai ficar mais forte e mais rápido, né? Não muita coisa, mas já é um avanço, né? E também ele tem essa técnica da verdadeira cultivação. Isso basicamente permite que ele acumule energia interna, que é a base de tudo, né? No passado, a que ele conseguiu aprender era uma técnica de cultivo, só que de segunda classe, muito fraquinha, de nada adiantou. Mas tinha uma de primeira classe escondida na velha livraria. O dono nem sabia do valor do livro, então ele comprou por uma merrequinha. Então agora, das 3 chances que ele tinha perdido, ele já conseguiu 2. Só depois de um dia após encarnar. Ele diz que a terceira e última coisa que ele queria fazer é o prêmio do Coliseu que vai abrir daqui 1 ano. E os requisitos nem são lá essas coisas, até porque só os sem classes podem participar. Então o que ele tem que fazer? Aumentar as habilidades dele durante 1 ano inteiro. Ele já vai falando pra nós que ele tem que ganhar pelo menos 30 mil dessa moedinha aí, que é ER, o nome, por dia. Mano, o cara ganhar 30 mil por dia deve ser fogo, viu? Então o que ele tem que fazer pra ganhar dinheiro enquanto evolui as habilidades é caçar monstro, não tem jeito. Ô carinha, o que foi, moleque? Você é cliente? Ele, essa armadurinha aqui deve ser boa pra mim. Ele, eu acho que essa armadura era um aventureiro mais ou menos do seu tamanho, mas ele morreu faz tempo. Então escolhe o que tu gostar aí, ele. Eu vou querer comprar esses daqui. Essa é a personalidade que ele tá mostrando e essa daqui é a real dele, tá? É isso basicamente, por isso que a gente tá vendo isso. Ele, eu posso te vender, mas você tem dinheiro? Ele, eu tenho 60 mil? Ele, vaza daqui, ô pivete. Isso aqui é pelo menos 300 mil, fi. Para de afastar os clientes e mete o pé. Ele, eu posso colocar na conta? E ele fala que vai encher esse moleque de porrada. Ele, então não dá pra evitar. Eu vou vender minhas sopas. Quanto é que você paga por isso aqui, fi? Isso aqui é de uma dimensão totalmente desenvolvida, viu, rapaz? E as pessoas aqui se pá que gostam desse tipo de roupa. Se encontrar a loja certa, 300 mil não é nada. O cara começa a rachar de rir. E ele, que diabo tem com você? Ó a expressão que você tá me encarando agora, rapaz. E você é um sem classe, né não? Você parece bem jovem. Você tava esperando que eu sentisse pena de você e te vendesse barato? Ele, eu ia gostar muito se você fizesse isso. Ele chama ele de cara de pau. Ele, tá bom, pode colocar na conta. E não precisa da sua roupa imunda não, viu, rapaz? Eu gostei da sua atitude. Você tá lutando de forma desesperada, mesmo sendo só um pivete. Tu é um pirralho, rapaz. Tu, pelo visto, não vai morrer não, viu? Mesmo sendo um sem classe. E você vai ser meu cliente regular. E ele fala pra arrumar o resto da grana e o carinha agradece. No caso, o pratinha, né? Ele já tá ali com uma lança, né, os itens que ele pegou, e ele disse que a chance de sobreviver aumenta muito se tiver uma armadura, mesmo que leve, e foi uma boa escolha. Ele, pera, eu nunca recebi aquele tipo de favor antes, será que eu tô com sorte nessa vida? Tomara, viu? Eu tenho que tomar cuidado com todo mundo. Ele, bom, já tô no terreno de caça, isso me lembra a primeira vez que eu tive aqui, e na primeira vez ele tava sofrendo com um porrete ali, né, morrendo de medo, mas agora o bichão já tá com uma lança ali, da hora, inclusive. Ele disse que ele era só um patético naquela época,
E pelo visto, ele ganha essa habilidade só de lembrar delas, porque ele já tá falando que ele se lembrou do passo relâmpago, esqueleto de ferro e umas outras técnicas aí. Então, pelo visto, ele consegue relembrar e ganhar as mesmas habilidades. Isso é interessante, viu? Porque ele não precisa fazer o mesmo procedimento pra ganhar e papapá, né? Aí tem o Goblinzinho ali e ele já usa a técnica da lança perseguidora. E dá-lhe um no Goblin, que já foi bagaçado. Só que ele diz que esse movimento é de atirar a lança usando a mão esquerda, tipo como se fosse um canhão. Isso que ele fala. Mas a mão dele, como é a mão de um Betinha, né? Ele diz que precisa colocar pelo menos uns calos na mão pra conseguir usar essa técnica bem. E que embora seja uma regressão inútil, de agora em diante esse é um novo começo dele. Só que a gente vê alguém com uma energia imensa. E a pessoa... hã? E a gente não entendeu foi nada desse final. Mas tá tudo bem. E eu achei interessante porque aqui o mundo parece ser muito perigoso, cara. Todo mundo tá contra tu. Aqui tá porradaria, viu? Eu gostei. Ele já foi ali, parece no estabelecimento. E o gordão tá falando: e aí, Sugimi? Tu tá de volta? Ele sentiu o Jack. Oxi, Jack? Tá meio suspeito isso aqui, hein? Junta nesse maluco aí. E ele tá falando que aqui tá o aluguel de hoje. O cara pergunta o que tem dentro. Ele fala: o mesmo de sempre, né? Ele, tudo bem, mas onde que você conseguiu essa bolsa dimensional? Custa em torno de 1,5 milhão, rapaz. Ele, eu consegui mais barato com um mercador aí. Não se importa com isso não, rapaz. Ele, sério? Você tem bons olhos pro negócio. Mas deixa eu ver aqui. Dente de Goblin, fluido corporal. Bom, eu vou te deixar ficar aqui por mais 2 dias. E se tu vender isso aqui pra Guilda dos Magos, não ia conseguir muito mesmo, né? Mas chega. Eu quero dizer que tu é incrível. Ele, mas o que é incrível? Quando tu, uma criança sem classe, veio pra mim sugerir uma coisa louca dessa, eu pensei que tu ia morrer em breve. E basicamente o que o Protinha tá fazendo? Ele usa os produtinhos de monstro aí, né? Dente, fluido, coisa do tipo, pra pagar o aluguel. Basicamente é isso, né? Ele não paga com dinheiro, paga com item de monstro que dropa. E que já fazem 2 semanas que ele só caça monstro todos os dias e traz o aluguel pra ele. Realmente ele é incrível. E pergunta se é isso que é ter talento. Só que ele ficou bravo até porque ele não gosta dessa palavra de talento, né? Ele não tinha e nunca teve. E vai falando que um sem classe geralmente não é tão bom assim. Gargalha, dizendo que com o talento que ele tem, pode se tornar igual aquele Zeon, a gente não sabe quem é não, viu? E vai se perguntando onde é que ele vai, porque eles estão numa conversa. Ele fala que vai descansar e fica bravo. Ele, talento? Essa não é uma palavra que se aplica a mim. Eu era tão sem talento que depois de sofrer a minha vida inteira, eu acabei sendo só um mercenário de rank C. E ele vai vendo ali a janelinha de status dele, né? E ele já tem ali a técnica da lança perseguidora de almas que a gente viu. Passo relâmpago, esqueleto de ferro, palma destruidora. E diz que essas são as técnicas que ele aprendeu na vida passada. Que graças ao sistema ele pode lembrar e aprender só de lembrar como funciona. Então ele conseguiu de forma fácil. Mas são só técnicas de 2ª classe e que não importa o quanto ele upa essas técnicas, não vai chegar em lugar nenhum. E tá mostrando ali, né? Eu gosto desses quadros do mauzinho. Ele usando todas as técnicas dele, só que um carinha ali com uma técnica um pouquinho melhor já bagaça ele, né? E que a única esperança dele é a técnica de cultivo celestial que ele conseguiu. Mas uma técnica de cultivo é só uma técnica de cultivo. Tem um limite do que ele pode fazer com isso aí, né, rapaz? Ele vai cultivando e que precisa de técnicas mais fortes. Já passa um dia e a minazinha: Sugimi, tu tá indo pra floresta de novo? Por que você sempre tá na floresta caçando? Você vai morrer lá, viu? E diz que ela é filha desse rapazinho, no caso o gordão, tá bom? Que atendeu ele. E mano, esse nome Jack é fogo. Aí ele: bom, eu sou de outro mundo. Se eu quiser sobreviver, eu tenho que caçar monstros pra ganhar dinheiro, né? Ela: você é burro? Mesmo sendo de outro mundo, por que você não arruma um trabalho, viu? Que tal trabalhar aqui na pousada? O meu pai parece que gosta de você também. Aí ele: não, eu não sei nem limpar, nem mesmo cozinhar, eu sei. Ela: não te entendo, viu? Viver em segurança enquanto aprende a trabalhar na pousada ia ser muito melhor que arriscar sua vida. Aí ele: bom, eu vou voltar pro jantar, tá? Aí ela: ei! E ele vai falando que já viveu muito tempo no passado cumprindo ordens. E ele até poderia fazer isso de novo, mas não vai viver assim dessa vez. Porque dessa vez ele vai obter todas as coisas das quais ele tinha inveja. Ele vai fazer de tudo pra conseguir. Ele quer ter uma vida melhor que a do passado. Vai tocando o sino ali. Ele: opa, já é o sino da tarde. É hora de um outro forasteiro ser invocado. E tá saindo num portalzinho um rapaz, não
sei, uma menina, vamos ver, né? Aí ele, pera, uma criança? E essa criança é uma artista marcial? Tem a mesma idade do que eu? Bom, deve estar muito confuso, né? Ah, mas é normal. E se ele ficar de bobeira aí, aqueles bandidos vão atrás dele. E lá vão eles, que são iguais àquele que o Pratinha jogou, né? Cuspiu na cara dele. Que quer vender como escravo. Aí ele, bom, isso não é da minha conta. Mas ele bate ali de cara com alguém e ele, foi mal. E o cara, bom, acho que a minha clavícula quebrou. Ele, o quê? E o cara deu um socão nele e fala pra galera não se preocupar com ele. Até porque foi esse idiota que bateu nele primeiro e que só tá dando uma liçãozinha. O cara até pergunta o que tá rolando ali, né? Ele fala que o garotinho quebrou a clavícula. Mas lógico que é mentira, porque o Pratinha não fez nada, né? Isso é só uma desculpinha pra ele apanhar. Aí ele, merda, esses idiotas são da mesma gangue. Mas que azar de merda que eu tô hoje. O soco foi de qualquer jeito, mas mesmo assim ele sabe artes marciais. Esse maldito é um artista marcial de terceira classe. E vai explicando pra nós que um artista marcial pode ser classificado pelo nível das habilidades que ele tem, né? Tem o terceira classe, mano. Olha o bonequinho da terceira classe. Ficou bom, ficou bom. O segunda classe, aí já tem o de primeira, o de nível pico, que aí já é, né, outra parada. E o pico supremo. E que a terceira classe pode ser atingida em pouquíssimo tempo. Mas o Sung Min, que acabou de regressar, né? Ele nem chegou nesse nível ainda. E vai falando que é perigoso, não pode vencer sozinho. E que as pessoas ali, elas são muito egoístas. Ninguém vai ajudar ele. E ele grita pra pessoa ali, no caso a criança: ei, não bebe essa água não, tem um veneno nessa água. Ele apenas observa. Aí ele é tão jovem, mas parece que é do Murim, então talvez deve conseguir fazer alguma coisa. O carequinha que tá mexendo o saco dele: pô, moleque de aparência inocente, tu faz muita merda, viu, rapaz? Você ia ser um bom brinquedinho pros nobres que tem aqueles gostos estranhos. Já começou com o maior papão de Jack aqui, viu? E vai tentando dar uma joelhada no Protinha. Aí ele: eu não vou deixar as coisas acabar assim não, ainda mais pra um idiota igual esse. E ele já usa a técnica do passo relâmpago e, com o esqueleto de ferro, dá-lhe uma na costela do bicho. E vai usando a palma destruidora de rochas. E o cara: parece que você sabe um pouquinho de artes marciais, mas não funcionou. E ele: o corpo desse cara é duro feito pedra. Eu acho que ele aprendeu técnica externa, rapaz. E ainda mais quando se trata de peso e força muscular. Uma criança igual eu não pode fazer muita coisa não, rapaz. E o cara grita: ei, não importa quanta segurança aqui seja uma merda. Se a gente fizer uma confusão desse tamanho, os guardas vão aparecer, viu? Aí o cara: tá bom, entendi, bora acabar com isso logo. E o Pratinha tá se esforçando, né? O moleque, ele tá vendo isso. E o carinha vai com um socão na direção do Prota. E ele diz que não consegue ganhar só com as mãos, então ele vai usar a lança. E o carinha: ei, o que você disse pra mim mais cedo? Fala de novo, vai. Ele: o quê? Mas espera um pouco. E com apenas um toque, o cara sai voando. E ele: como um lixo feito você ousa tentar me atacar, seu mal educado? Aí o quê? O que tem com essa criança? Um ataque da palma infundindo com energia interna. Isso não é algo que nem alguém da primeira classe pode fazer. Pera, ele é um mestre no pico das artes marciais. E ele tem só a minha idade. E já é um mestre marcial que foi invocado logo depois de mim. Não pode ser. O cara vai falando: ei, eu não sei qual lugar é esse aqui não, viu? Será que você pode me ajudar um pouquinho com isso? E ele se pergunta se é um pequeno demônio celestial, o Idi Hoenn. Nossa, que nome complicado. Esse aqui vai ser o cabelinho. E acabou, eu dou os nomes que eu quiser. E vai explicando pra nós que no culto demoníaco, eles são os representantes das seitas não ortodoxas. Geralmente é o pessoal do mal, né? Que não gosta de fazer o bem. Basicamente é isso. E eles só acreditam no poder, isso é a hierarquia dos caras, e que o mais forte se torna o líder do culto e passa a ser chamado de demônio celestial. E o filho dele, no caso, vai ser o jovem líder. E vai explicando que realmente esse carinha é o que ele achava ser. E que desde muito novo, ele era capaz de usar técnicas do pico marcial. Então todo mundo ficou conhecendo esse cara. E ele tinha realmente quase a mesma idade do Protinha. Mas tinha uma lacuna de poder tão grande entre os dois que o nosso antigo Protinha mal podia sequer olhar pra ele. Ele: o que? Realmente é ele? Ele: bom, eu sou o Idi, cabelinho, eu tenho 13 anos. Ele vê que o carinha tá no quarto dele, né? Eita. Ele: pera, ele é um ano mais novo que eu. E vai se apresentando, dizendo que é o Lee Sung Min e tem 14 anos. Ele: entendi. Aí, você me falou uma coisa muito interessante. Esse mundo, você disse que é completamente diferente do meu, né não? Não tem um culto aqui, não? Ele: isso mesmo, não tem. Aí ele: entendi. E o que você tava gritando pra mim lá na praça antes? Que não era pra você beber aquela água, porque tinha veneno paralisante.
arrogante. Ele, que arrogante. Como que você fala de uma forma tão informal comigo? Olha agora que embaraço que eu fiz, hein? Aí ele, ai, droga, me desculpa, eu não sabia que você era o jovem líder. Então eu falei de qualquer jeito, né? Ai, que merda, eu não acredito que eu tenho que me curvar pra uma criança de 13 anos. Olha aí, eu te vi usando artes marciais. Ele, eu usei. E ele vai falando pro Protinha que as artes marciais dele é um lixo. E o jeito que ele usou é ainda pior. E onde que ele aprendeu a usar técnica marcial tão desleixada? Aliás, seu maldito, posso saber por que você tá querendo aí? Eu vou te ensinar artes marciais. Ele, hã? Se eu te ensinar pessoalmente, não importa o quão ruim tu seja, tu vai evoluir. Ele, você vai me ensinar artes marciais? Aham. Mas tem uma coisinha, viu? Tem uma condição. Ele, o que é? Ele, ei, vira meu amigo. Caramba, essa condição é muito tranquila. E olha a cara dele. Ele tá chocado, assim como nós. Vai mostrando esse cultivador demoníaco, no caso o jovem líder, né? Falando que é um amigo, isso é no passado, tá? O pai dele, que no caso é o demônio celestial. O quê? Um amigo? Onde que você aprendeu isso? Ei, eu aprendi nesse livro aqui, viu? Aqui fala que quem possui muito amigo consegue superar qualquer desafio. Ele, realmente não tá errado. Mas só se você for uma pessoa comum. Mas você não é. Você é aquele que vai herdar o trono e governar sobre todos e qualquer pessoa. E vai mostrando pra nós, né, que realmente é o demônio celestial. E, mano, olha a aparência dele. O bichão parece até uma besta, velho. Sei lá, um urso. E vai falando que amigos não são necessários. Que ele é um governante. E que se ele tem tempo pra ler sobre essa merda aí, então é pra ele se esforçar mais no treino. Ele, eu entendi, papai. E já vai correndo. E o pai, embora eu falei isso, é vergonhoso. Apesar da maioria que eu reuni pro treino ser uns inúteis, ainda assim eram 50 pessoas. Mas uma criança de 10 anos foi capaz de acabar com eles de forma tão fácil. Embora seja meu filho, é realmente aterrorizante a habilidade do molecote. Mas é lamentável. E ele não fala o que, mas é lamentável, tá bom? E vai mostrando a ceninha de novo que o carinha tá pedindo pra ele ser amigo dele. E ele já começou a treinar quando era jovem. Então não tinha tempo nenhum pra fazer amigos. Aí ele, o quê? Por que eu do nada? Bom, geralmente as pessoas da mesma idade não deveriam ser amigas. E ele aperta a mão dele. E ele, ei, de agora em diante, tu é meu amigo, viu? Aí ele, pera, eu virei amigo de uma criança de 13 anos, mesmo eu tendo 27. Meu Deus. Ele vai falando que vai ensinar a arte mística violeta pro Pratinha. Aí ele, pera, essa técnica é da seita não ortodoxa. E parece ser muito forte. Olha aí, eu pensei que eu ia aprender técnicas do culto demoníaco. Aí ele, é? Bom, por que você tá sendo formal? Você tem que falar de uma forma normal, rapaz. Nós é amigo. Aí ele, certo? Ele fica todo felizinho e vai explicando que a arte demoníaca que ele usa só pode ser usada pelo líder e o herdeiro. Então ele não pode ensinar isso, né? Mas que ele pode ensinar a arte mística do Violeta lá, não sei das quantas. E ele não vai se arrepender, até porque é uma técnica boa. E pergunta o que ele acha. Eles já vão ali pra floresta. Ele fala que já faz um mês. E foi uma coincidência até que engraçada na mente dele, né? Porque ele foi treinado na arte mística pelo jovem mestre. E ficou mais forte em pouco tempo. Vai falando que ele tá mais ou menos entre a segunda e a terceira classe. Comparado com a antiga vida, isso é um avanço muito grande. E o carinha vai falando ali nos pensamentos dele, né? Que realmente ele não tem talento nenhum, mesmo ele sendo professor. Ai, que merda. Mas enfim, tá na hora de pegar os loots. Só que surgiu um novo bicho. Ele já desvia do porrete. Ele, mas o que é isso? Se eu não tivesse alerta, eu ia ter me ferrado. É um orc? Ele olha pro lado, olha pro outro e ele vê que pelo visto o bicho veio sozinho. E se pergunta se tem só ele mesmo. Ele já vai dando um ataque que abre o peito do orc. E ele fica todo feliz que pra ele não é nada demais matar um orc agora. Mas geralmente eles não vivem nessa região. Então de onde que veio esse bicho aí? E alguém já vem falando, nossa, pra alguém tão jovem, você tem bastante habilidade. E tem um rapaz ali pelo visto do Murim. Ele, mas quem é tu? Ele, eu tô sendo rude, viu? Eu sou a espada destruidora de orquídeas. E vai falando o nomezinho dele diferente. Pratinha, mas o que tu quer de mim? Ele, bom, eu tô aqui por conta de um problema sobre os orcs. E corta pra cena da cidade. E tem um bicho, mano, muito feio. Literalmente o pessoal se refere a ele como pequeno macaquinho. E o carinha pergunta, né? Ele não é muito jovem, não? Cara, eu vi ele lutar com meus próprios olhos, rapaz. Embora ele seja novinho, ele tem habilidade, pô. Então ele vai ajudar nós. Aí já tem uma outra ali que vai falando, né? Que se ele diz isso, então ele vai poder entrar pro grupo. E ele, ou ela,
é a adaga da chuva negra. Cara, tá muito confuso os gêneros aqui, rapaz. Eu não sei se eu chamo de ele, de ela, eu vou explodir aqui, filho. E tem uma outra, essa daqui, a gente já sabe, né? Que ela é a maga da escola de velas. E, mano, isso que é diferentão, né? Junta artista marcial, mago, sem classe. Na bagunça isso aqui, filho. E a mina pergunta se tem alguma ideia de que tipo de trabalho vai participar. Ela, eu acho que sim. E vai explicando que recentemente teve um bando de orc que veio perto da vila. Tem muita denúncia deles saqueando as vilas próximas e acabando com os novatos. Cara, bom, a guilda dos mercenários pôs uma recompensa de 20 milhões pra quem acabar com o vilarejo desses orcs. Se a gente contar com o loot, vai dar cerca de 35 milhões. Ele pergunta como que eles vão dividir. Cara, bom, a gente vai dividir igualmente de acordo com a quantidade. Então cada um vai ganhar uns 7 milhões de ER. E uma missão grande como essa não aparece com frequência. O problema é, será que eu posso confiar nesses caras? Agora que eu parei pra pensar, esse cara... Ele, fechou, tô dentro. Cara, aí, você fez a escolha certa, jovem. Graças a tu, as coisas vão ficar bem mais fáceis. Ele, eu que agradeço a hospitalidade, mas quem são aqueles ali? O cara, eles são só uns burros de carga, pô. Uns bandos de Zé Ninguém sem classe. E o cara, jovem, você veio do Murim, não é não? Ele diz que sim, só que é mentira. O Protinga não veio do Murim, ele veio da Terra. Só que ele era um sem classe também. Por isso que ele não quis dizer, porque os sem classe aí são escravos. E eles basicamente são os cavalos daí, né? Leva as bagagens. E que não é pra ele se preocupar com eles, não. Só que ele já dá um sorriso maléfico. Mano, tem coisa nessa história aí. É que nem ele falou, não dá pra confiar não, pô. Os caras é muito traiçoeiro. Eles já estão ali na floresta. E ele pergunta pra esse bichinho, mano, muito feio, cara, muito feio. Ele pergunta quantos orcs estão. O cara fala que cerca de 50, mas provavelmente só vão ter que lutar contra uns 30. E não vai ser tão perigoso assim, até porque eles são burrão, né? São burros. E tem que pegar a grana e meter o pé. Ele pergunta pro artista marcial qual é o plano. E o cara, bom, a gente vai se dividir em 2 times e vai falando que vai ser o Protinha, começou aí errado, esse artista marcial e um carinha de bagagem. E os outros 3 e a outra bagagem ali no outro time. E que eles têm que fazer o quê? Atrair os orcs pra fora do vilarejo. Depois vão dividir eles, os orcs no caso, vão acabar com eles e conquistar tudo. A maga ali vai dizendo que vai espalhar o cheiro com magia do vento. Então, claro que se eles sentirem cheiro de humanos, vão ser atraídos. Carinha, bom, a gente vai se esconder e emboscar quando eles saírem. E que nesse meio tempo, a maga vai fazer um ataque mágico, né? Até porque é isso que ela sabe fazer. O carinha, bom, jovem guerreiro, eu vou acender esse sinalizador e atrair o resto pra fora. Então vamos se dividir e acabar com eles. É simples, né não? Aliás, não é tão sofisticado, mas até que é um bom plano. Ia ser melhor montar uma armadilha, mas com os nossos números não é opção não. E ele, a gente tá se aproximando perto do território deles, viu? Vamos se dividir agora. E todo mundo, cuidado. Eles estão indo ali, né? No caso, os dois e a bagagem. E ele, a gente tá andando há quase um dia. Deve ser muito difícil pra um sem classe. E ele se imagina olhando o cara, porque ele já passou por isso. E ele, ei, você, qual é seu nome? Aí ele, perdão, você tá falando comigo? Meu nome é Brás. Ele, certo, vou ser franco contigo. Eu não tenho confiança de que eu consigo te proteger quando os orcs aparecerem. Então, por favor, escolhe fugir ou seguir adiante. E diz que aquele cara nem ferrando que vai ajudar, né? Ele, eu não posso fugir. Ele, bom, é claro, ele vai receber uma punição da guilda se ele simplesmente fugir. Eu sei disso, melhor do que ninguém. Aliás, então tá bom, né? Então cuida de si mesmo. Aí ele, sim. Ele, jovem guerreiro, chegamos. Pelo visto a gente conseguiu evitar os guardas que patrulham. E pergunta se o Brotinha tá vendo aquela cerca de madeira. Eu não tô vendo não. Na verdade, tô vendo sim. E diz que vai acender o sinalizador pra atrair os orcs pra fora. Aí ele, peraí. Aí ele, nossa, uma bolsa dimensional. Como esperado. Deve ter sido caro. Onde é que você conseguiu uma? Aí ele, eu tive sorte, na verdade. Aí ele, entendi. Mas o que foi que você tirou daí de dentro? Aí ele, bom, isso aqui é só água. Se a gente criar lama e espalhar pelo corpo, vai ajudar a esconder nosso cheiro. Aliás, é uma boa ideia. Pelo visto, você tem bastante experiência, apesar da idade. Ele fala que aprendeu com o mestre, ele tá mentindo, né? E diz que o cara devia fazer o mesmo. E realmente o cara rolou ali na lama. Todo mundo, né? Ficou com laminha. E o maninho artista marcial fala que tem um plano novo, que era melhor eles enviar o burro de carga lá na frente. E diz que ia ser muito eficaz pra atrair atenção. Então eles atacarem por trás. O cara, como assim? Senhor, mas assim eu vou morrer. Aí ele, claro que não. Confia, mano, se confia. Mas
o que eu posso te dizer é o seguinte: se você não for na frente, aí sim eu acabo contigo. Mas você sabe que eu tô brincando, né, não? E ele vai se levantando, o Protinha no caso, né? Aí ele, guerreiro, eu vou na frente, se tiver tudo bem pra ti. Aí ele, claro que sim, você decide o que você faz. Esse maluco tá muito estranho, mano. Cadê o carinha que tava ajudando ele a treinar? Mano, tá muito estranho isso aqui, velho. E pelo visto o número que foi atraído pra fora são 13 orcs. Ele já vai ali com a lança, passou um, vai fazendo a contagem e diz que agora já são 11, porque ele já passou 2. E se pergunta se pode fazer isso. Aí ele, não, eu tenho que fazer. E se pergunta por que ele interferiu quando o cara mandou a bagagem na frente. E se pergunta se isso é empatia, mas o que liga ele é que ambos são sem classe. E isso faz com que ele sinta a pena do carinha, porque ali é a lei do mais forte que manda. E ele vai se lembrando do treinamento com aquele carinha jovem líder, né? E o carinha bom, não importa quanto eu te ensine, não. Parece que não tá funcionando. Então guarda esse conhecimento na sua mente e lembra sempre do modo de segurar a lança. E tá falando pra apunhalar de longe. Ele vai falando que vai ficar mais forte. Usa a terceira forma da técnica da lança perseguidora que ele já tinha, né? Usa tempestade de raios e pelo visto passou vários. O artista marcial também passou uns 2 ali já. E a bagagem ali, no caso o maninho, tá sofrendo porque ele não sabe lutar, né? Ai meu Deus. Só que o Protinha salva ele no último momento. Dá-lhe um sorrisinho e pelo visto eles acabaram com todos. No caso o Protinha que decepou a maioria, né? E eu tô achando muito interessante, mano, porque aqui tá com ar, né, de que as coisas não vão dar tão bem. Isso, ai, eu vou parar de comentar, né? O maninho ali já tá cortando a orelha do orc e diz que eles já coletaram as 13 e que só foi graças ao Protinha. E ele só tá fazendo isso pra levar como uma prova. O resto do grupo já deve ter acabado. E ele fala, ô mula, pega tudinho, viu? Se tu deixar cair alguma coisa, tu tá lascado. Ele tá bom. Ele diz que agora eles têm que se juntar aos outros. Ele agradece o Protinha enquanto ele vai caminhando. Ele apenas observa, né, e tals. E eles estavam se perguntando quando que o outro time vai vir. Aí ele, peraí, eles já estão ali, viu? E ele pergunta se a galerinha ali terminou as coisas com segurança. Aí ele, a gente acabou faz um tempo. E vendo como vocês estão cheios de sujeira, parece que tiveram uns probleminhas. Aí ele, que problema? Graças a esse guerreiro aqui pequeno, a gente terminou de forma rápido. E o cara, bom, na verdade, o verdadeiro problema começa agora. E a mina já recebeu uma facada no meio do peito, cara. Que isso? Ela já tá chocada, porque aquele carinha de cabelo roxo já jogou. E o outro, o quê? Enquanto o artista marcial corta. Só que não, porque o Protinha defendeu. O cara, não entra no meu caminho não, seu verme. E ele lembra quando ele era um sem classe na vida passada, né? Ele continua sendo, mas lá era muito ferrado. E o cara tá falando que se ele quiser uns trocadinhos, é melhor ele arrastar a bunda preguiçosa dele até ali. Aí ele, tá bom, foi mal, me desculpa. E vai olhando pra um lugarzinho ali e o cara, você nunca viu isso não? É uma execução. É, aquele ali até que tinha uns colhões, né? Eu ouvi que ele era um mercenário de Murim. Disseram que ele acabou com os companheiros de equipe pra não ter que dividir o dinheiro de uma missão. E quem que é? O que o Prota tá participando do grupo agora. Então, pelo visto, ele já sabia. E o cara, tô surpreso, jovem guerreiro. Eu não esperava a sua reação tão rápida. É quase como se tu já soubesse. Ele, mas é claro que eu sabia. Eu te vi sendo executado na minha vida passada. Embora tenha sido 13 anos atrás, eu me lembro, já que foi a primeira que eu vi. E o cara, não importa, eu tive lutando contra os orcs. Embora suas habilidades sejam boas pra idade, você é mais fraco que eu. Ele é um artista marcial de segunda classe. Alguém que tá entre a terceira classe igual eu. Esse cara vai ser um oponente difícil. Mas eu vou ler o fluxo do movimento desse louco. E vai jogando ali o ataque do mano, né, e tals. E ele já vai com a lança na direção, porque ele vai usar meio que a distância como uma vantagem, né? Aí ele, quem você falou que era mais fraco que tu, meu rapaz? Até porque ele tem a experiência da vida passada e o treinamento com um pequeno demônio celestial. Aí ele, nossa, impressionante. Mas por quanto tempo você acha que pode? Só que o cara começa a sangrar. Ele, o que é isso? Ele, seu idiota, é veneno. Eu misturei um veneno de longa duração lá na lama. Mas, vendo como suas mãos estão tremendo, eu acho que você não consegue nem acabar com alguém que se diz mais fraco que tu. O que tu achou, senhor marcial?
Só que o Protinha ali ficou chocado porque o cara foi na direção da bagagem. Aí ele, moleque, se você mover um fio de cabelo, eu vou mandar esse cara lá pro outro mundo. E ele, o Pirralho não ajudou esse cara antes. Pelo visto ele tem uma compaixão pelos inúteis. Bom, nesse caso ele não vai se mover. E ele pergunta o Protinha, né, esse cara é idiota? Ele realmente acredita que fazer alguém de refém vai funcionar? E vai se mexendo, até porque ele não tá nem aí, né? E ele, eu trabalhei como mercenário uma porrada de anos. O único motivo pelo qual eu ajudei ele foi porque ele me lembrou eu. Só que diz pra não se levar pelas emoções. Ele tem que pensar agora. Mas como ele lutou muito, ele tá meio cansado, né? Então ele não consegue fazer o que ele fazia quando ele tá descansado. Só que ele tem que atacar agora, filho. Até porque o veneno também vai acabar e tudo mais. E se o Macaquita ele perder, acabou tudo, filho. Então ele não tem tempo a perder, não tem escolha. O cara basicamente se joga pra trás. E ele, o quê? E o cara, ei, como você, uma mula, ousa fazer isso comigo? E o cara, por isso que você devia ter se movido quando? Só que o Prota já tá na direção dele. E ele, espera, jovem, me escuta. E ele já enfincou pelo visto. E acabou tudo ali, né? No caso. Eles levaram esses dois e basicamente ele dividiu com aquele anãozinho a recompensa de 35 milhões. Assim como o loot, né? O jovem líder ali do Guto fala, ei, você já voltou? Mas você tá atrasado hoje. Aí ele, eu tava ganhando dinheiro, né? Ele já cai na cama e diz que se tivesse um pouquinho mais de energia, o maninho de cabelo loiro não ia ter morrido. Ele, droga, eu não queria ter que fazer uma coisa que me deixasse enojado dessa vida também. Aí ele, ei, por acaso você matou alguém? Ele, como você sabe? Claro que pelo cheiro. O cheiro do sangue humano tá em você. Ele, ai, droga. Foi um artista marcial de segunda classe. Ele queria me matar. Ele, ei, você tá escondendo alguma coisa. O que você tá escondendo de mim? Protinha fica chocado porque não esperava isso. E ele diz que isso foi muito estranho. O que o outro maninho ali falou, né? Até porque o que ele ia tá escondendo? E se ele tá querendo dizer que é estranho alguém como ele, sem nenhum feito, derrotar um artista marcial de segunda classe? Ele, não. Se você aprendeu as artes místicas do Violeta, então aquilo deve ser possível. Até porque você é especial. Enquanto eu tava vagando pela cidade, eu tava tentando entender esse mundo. E eu vi muitas coisas. E eu fiquei sabendo do que acontece com os sem classes. Porque a maioria deles são uns merdas. Literalmente. Mas isso é compreensível. Porque humanos não conseguem nem matar insetos sem hesitar. E precisam de uma determinação incrível pra matar um pequeno animal. Mas, naquele primeiro dia, o dia que você foi invocado, você foi direto pra floresta e ainda caçou monstros. Ele, pera, você acha isso muito estranho desse jeito? E até porque sobreviver ter sido muito difícil se eu não tivesse feito tudo aquilo. Ele, claro, e isso é verdade. Mas você acha mesmo que os outros sem classe não fazem isso porque não sabem? Eles estão totalmente cientes dessa parada, mas eles não conseguem de se colocar em risco e matar outro ser. Além de que você é um sem classe e tu tem só 14 anos, menor. E tu acha que é normal de fazer isso logo no primeiro dia? Ele, eu só me adaptei rápido. Tentando desconversar, né? Porque ele não quer contar a verdade. Que ele foi, né, reencarnadinho. E, continuando ali, ele fala que o maninho é muito bom em evitar perguntas. Então ele vai dizer a segunda suspeita que ele tá pensando do Protinha. Ele, o que? Tem mais? Você não tem nenhum talento. Mano, o bagulho chegou a doer no coração do menino, filho. Porque eu vi aquilo ali, né? Ele já é todo piruleibe com essa parada na cabeça dele. De não ter talento. Ele fala isso e diz que se ele ensinasse uma coisa que vai até 10, é um exemplo, tá? Ele só ia conseguir aprender até a parte 3 ou até a parte 4. Mas é estranho que ele usou a lança por menos de 2 meses. Só que as habilidades dele com a lança já até que são boas. Eu não vejo aqueles erros de iniciantes em você. E como que alguém sem talento conseguiria aprender artes marciais nessa velocidade em só 2 meses? E pergunta pro Protinha o que ele é. Ele, eu não sei do que você tá falando. Ei, amigo, eu não gosto que as pessoas fiquem mentindo pra mim. Fica mó climão tenso ali, tá bom? E ele diz que todo mundo tem um segredo que quer, né, manter na encoberta, não quer contar. E a pessoa que quer descobrir isso que devia ser a errada e se pergunta se isso é um amigo. É isso que significa ser um amigo? Para esse maninho, ele ficou quietinho e diz que todo mundo tem pelo menos um segredo. E até ele tem. Continua dizendo que tá bom, que se ele contar o segredo dele, no caso, o Protinha contar o segredo pra esse maninho, ele também vai contar o dele. Aí ele, não, eu não preciso saber, na verdade. Ele, não, pera, então isso, eu vou te contar meu segredo e ainda vou te ensinar uma técnica de arte marcial. O que você quer? Técnica com a lança? Técnica de movimentação? Ele, eu nem vou conseguir usar direito. Você mesmo já disse, eu não tenho talento e nem energia interna o suficiente. Ele,
então tá bom, eu vou te dar 20% da minha energia interna. Ele ficou chocado, nem ele soube reagir. E se pergunta o porquê. Ele fala que tá curioso, então é por isso. E também, ele é o único amigo que ele tem. E é por isso que ele tá tão curioso em saber tudo sobre o Protinha, até os segredos. É isso que significa ser um amigo. E se pergunta se não é suficiente, que isso? Ele tá ganhando meu respeito, viu? É um amigo foda mesmo. Ele, tá bom, só me promete uma coisa. Se eu te contar meu segredo, você vai me matar? O quê? Por que eu mataria meu amigo? De qualquer forma, a gente já decidiu trocar segredos. Isso é ótimo. Vou começar com o meu, então. Então, eu sou uma menina. Caraca, molecote. A reação dele, o bichinho nem se surpreendeu, né? A carinha dele. E ele vai dizendo que o pai dela agora, né, já que mudou, a gente descobriu que é mulher, quis que ela se disfarçasse, até porque só homens podem se tornar líder do culto, e que era pra ele ver como um garoto, já que ele queria esse caminho pra filhinha dele. Ele tá chocado ainda, e ela disse que por isso continuou fingindo ser um garoto, e esse é o segredo. Então agora é a vez do Protinha. Ele, pera, eu tenho que organizar meus pensamentos, calma um pouquinho, viu? E diz que é pra eles começar a usar quartos diferentes. Ela não tá entendendo nada, né? Aí ele, bom, eu sou um regressor. Ela ficou chocada e pergunta que tipo de merda é essa. E eles, pelo visto, conversaram ali. E ela, então você tá dizendo que você morreu e voltou pro passado? Bom, é difícil, mas até que eu tô conseguindo acreditar. Se é assim, então tudo que eu falei faz sentido. Você conseguir aprender as coisas rápidos e tal. Lá no Murim, isso ia ter sido julgado como impossível. Mas esse aqui é um mundo diferente, então tudo é possível. Só que, por que você pensou que eu ia te matar depois de descobrir isso? Ele, bom, eu posso ter 14 anos por fora, mas minha idade mental é de 27. Você não se sente mal? Eu enganei você. E ela, não é problema isso daí, na verdade. Só pensa um pouquinho, vai. Desde o começo que eu me aproximei de você, eu falei pra você aprender artes comigo. E eu falei que a gente era amigo. Você não me enganou. Na verdade, você só fez tudo que eu queria. Tudo que eu falei na hora. Eu não tenho nenhum motivo pra te matar ou até mesmo acabar nossa amizade, já que a gente passou 2 meses juntos. Eu te reconheci como um amigo e tal, e vai falando, vai continuando. Mano, tá legal a historinha aqui, viu? Ela é uma bela de uma amizade mesmo. No caso de, né, ser bem companheiro, viu? E ele agradece e vai chorando. Só que a gente vê como se fosse o ele do passado. Caraca, isso aqui atingiu na alma, viu? Só que ela, além disso, é triste de que esse foi o nível máximo que você alcançou entre 2 vidas e umas décadas de experiência, viu? Ele tá, bichinho, essas palavras tá atingindo mais que uma lança no peito, rapaz. Ela disse que tem muitas perguntas, mas que é pra deixar isso de lado por enquanto. Porque de agora em diante, ela vai transferir a energia interna pro Protinha, que ficou assustadinho, né? Vai sendo explicado aqui pra gente, né, que a energia interna é acumulada no corpo através das artes marciais e que os artistas usam as suas habilidades sobre-humanas a partir disso, da energia interna. Mas é muito limitado o meio de aumentar essa energia, até porque quase todos os artistas marciais passam a vida inteira refinando a energia interna e aumentando de pouquinho em pouquinho, até porque é uma coisa muito preciosa. Aí ela já tá falando que os vasos sanguíneos do Protinha não estão limpos e que transferir energia interna não é comum, mas ela tá fazendo isso de qualquer jeito porque foi uma promessa, eles decidiram, e ela tá dizendo que tem muita impureza, né? E diz que, bom, 14 anos não é uma idade muito cedo pra se aprender arte marcial, né? Mas, de qualquer forma, ele vai transferir energia e vai depender dele de quanto desses 20% que ele vai conseguir absorver, e que ele tem que usar a arte mística do amanhecer que ela ensinou pra ele. No caso assim, ela vai transferir 20, mas ele vai conseguir absorver esses 20? Não, muito difícil. No caso, só acho que só ela mesmo, que é super talentosa, igual a gente já sabe, que ia conseguir, mas ele não. Mas já tá começando ali, ele já tá sofrendo um pouquinho, né, porque o bagulho deve doer, viu? Eu imagino que doa pra cacete. E ele já tá ali, ela tá suando. Meu Deus, o que você acha, Sungmin? Ele, nossa, isso é só 20% da energia interna dela? É mais do que eu acumulei na minha vida passada inteira. Ela, quanto você pegou? Ele, bom, acho que metade. Não se sinta mal não, viu? O resto da energia ia penetrar nos seus meridianos. Mas se você continuar usando a arte mística, ela vai desmaiando. Ele, ei, você tá bem? Não grita comigo não. Eu só tô um pouquinho cansada. Ele, por quê? Você tá fazendo tudo isso por mim? Ela, bom, nós somos amigos, não é? Ai, você não precisa se sentir pressionado não, tá? Eu não quero nada de você. Isso é só por mim. É só por mim. Ele, tá bom. E também eu te disse que ia ensinar uma técnica marcial, não falei? Eu vou ensinar uma técnica de lança adequada
adequada pra você. Ele, o quê? Você vai me ajudar de novo? Ela, acho que a lança suprema dos 9, cê é louco. 9 céus que o rei da lança usou 1000 anos atrás deve ser o bastante. Meu amigo, só pelo nome, esse bagulho é absurdo, tá? E vai ser muito difícil pra ele aprender com o talento inútil dele. Então, ela vai ter que simplificar pra ele, vai ter que deixar mastigadinho, né? E diz ali, né, que ele foi o primeiro amigo que ela fez. E que depois de 13 anos não pode deixar ele morrer em vão igual na vida passada. Ele já fica ali querendo chorar, né? E ele agradece, só que ela já mete-lhe um socão porque ele tava curvando a cabeça. Ela não gosta, né? Porque um amigo não pode curvar a cabeça pra outro. Isso aí é coisa de servo. Ele, e daí se a gente só se curvar um pouquinho? Ela, eu não gosto disso. Em vez disso, por que a gente não curte um momentinho mais prazeroso? Que isso? Que isso? Tá tendo já o avanço assim, rapaz? Aí ele, prazeroso? Tipo o quê? Ah, eu queria saber a história da sua vida passada. E como é que eu era na sua vida passada? Me fala aí. Ele, bom, eu só tava ocupado tentando sobreviver, né? Então eu só te conhecia através dos rumores. Mas eu ouvi que você reinava com uma força tremenda no topo desse mundo. Ela, sério? Eu acho que eu me saí muito bem, viu? Como esperado de mim. Ah, e também depois que você foi invocada, você deixou a cidade em um mês e ficou desaparecida por cerca de 3 anos. Ela, se pá, que eu fiquei viajando durante esses 3 anos. Até porque o que eu mais queria era ser uma pessoa com liberdade. Porque quando eu tava no culto, eu não tinha liberdade. Porque eu era destinado a ser a líder do grupo. Mas, quando eu fui invocada pra esse mundo, eu fiquei tão feliz de encontrar um amigo igual tu. Ele, o quê? Ela disse que vai partir em um mês. Que vai aproveitar esse mundo e a liberdade dela. E depois que ensinar a lança suprema lá por nossa brotinha, ela vai meter o pé igual fez na vida passada. E você pergunta o que ele vai fazer. Ele fica pensando, ai, Lee Sung-min, o que eu quero da minha vida? Que tipo de vida eu quero viver? E ele, o quê? Como que eu devo ver minha vida? E vai lembrando de fragmentos da memória antiga dele. E, rapaziada, esse aqui, mano, eu acho muito foda. Porque ele vê, tipo, a larva é basicamente ele, tá? Isso aí vai ter muito essa analogia na obra inteira, meu filho. E é da hora, mano. Que ele se sente como se fosse uma larva, caminhando de pouquinho em pouquinho. A gente vai ver mais pra frente também isso aí, viu? Ele só disse que quer ter uma vida melhor comparada com a anterior. Ela, o quê? Mas só isso? É tão vaga essa parada, pô. É uma parada ampla, né? Ele não explicou direito. Mas em vez disso, por que você não tem um objetivo, viu? Em mente. Ele, eu não sei. Ah, então, quando você encontrar, me fala, né? Quando você encontrar esse motivo. Ah, e também eu tô curioso sobre sua vida passada. Eu quero saber mais. Me conta, vai, me conta. Ah, vai, nem tem nada demais. E eles conversaram. E ele ficou refletindo sobre a vida passada. Até porque, será que tinha alguém que ele podia chamar de amigo na vida passada? Não, na verdade não tinha. Assim como ele é o primeiro amigo dessa minazinha que é líder do grupo, quer dizer, vice-líder, né? Ela também é a primeira amiga dele. Então, pros dois foi uma primeira amizade, né? E que foi uma noite muito longa, até porque eles conversaram sobre muitas coisas. E o mês já se passou e eles estão ali fora. E ela, ei, vamos ver o quanto você aprendeu em um mês, viu? Ele, droga, quase hora de dizer adeus. Depois dessa sessão de treino, ela vai embora. Mas enfim, eu vou lutar com toda a minha força. É claro que você vai ter que dar seu melhor. Ou por acaso você acha que pode se dar o luxo de pegar leve comigo? Ainda zoou pra tia, né? Porque ela é um pouquinho debochada. Ela é muito parceira dele, mas é debochadinha, não gosta. Ele já vai com sangue nos olhos. Olha a carinha do bichinho, fi. Ela disse que vai dar 20 movimentos de vantagem pro Protinha. Ele, opa, 20 movimentos, o que eu uso? E vai lembrando que ela explicou, né, que vai fazer o método adequado pra ele usar. Até fez o estilo Lee Sung-min. Aí ele, o quê? Qual é que é a sua? Haha, já que eu melhorei pra você, não é eu que devo escolher o nome da técnica? Aí ele, mas que merda de nome. Mano, ela só botou o nome dele e foi isso, acabou, fi. Ficou ruim demais. Aí ele, a técnica da lança que eu uso é a que ela falou, mas a que eu conheço. Então será que eu começo com aquilo? E usa a primeira postura do estilo Sung-min, o golpe assassino que expurga a alma. Cê é louco, o nome é, né, embaçado. Ela só tá com a mãozinha pra defender e rebateu e diz que foi o primeiro. Ele continua avançando e ele já usa a segunda postura, os golpes trovejantes. Elas já foram 3. Bom, comparado aos dias que você não sabia de nada, agora vocês têm os movimentos mais básicos de segurar, perfurar e aparar. E vai explicando, né, que quando você
você usa o A parar e girar pra fora, é pra rebater o ataque. Já segurar e rotacionar é pra bloquear o ataque do oponente. E perfurar é pra literalmente acabar com o seu inimigo, meu cria. Essas são as técnicas mais básicas de um lanceiro. E pergunta por que ele usa uma lança por aí sem saber os básicos. Aí ele, eu aprendi sozinho. Ah, então é isso? Você vai praticar todo dia até se acostumar. Ele, bom, foi tudo graças a você. E continua. Ela vai contando 4, 5, 6 golpes, né, que ela já deu de vantagem. E pergunta se ele não consegue usar as costas, que é pra misturar cada golpe com um avanço explosivo. Ele tá ali no óleo, menino, pra ganhar. Aí ela, até que você melhora um pouquinho, vai, depois do meu conselho. Ali, mas que droga, uma diferença tão grande assim entre eu e ela. Eu avancei pra segunda classe com a energia que ela me deu, mas ele tá parando tudo só com a mão direita. Esse é um artista marcial no topo das artes. Ela, por que você tá com essa carinha aí de quem comeu alguma coisa estragada? Você já acabou, foi? Aí ele, se acha mesmo que eu já acabei? E continua indo na direção, ela vai rebatendo. Ele com sangue nos olhos vai terminando a contagem dos 20 golpes, pelo visto. E ele, agora é o último movimento. E para bem na frente da carinha dela. Só que ela usa o movimento ali, fi, que nem ele viu. E já para nas costas dele. Aí ele, eu perdi. Ela, bom, você saiu bem, viu? Até parece. Você bloqueou tudo com uma mão só. Você não tem bom senso, né? Bom, apesar da sua energia interna, eu acho que você nasceu pra ser um praticante de artes marciais. E embora você não conseguiu reagir, você sentiu minha presença, não foi não? Até porque sentir o que não se pode ver, isso é talento. Um dia, isso vai se tornar uma arma muito forte pra você. Eu tô ansiosa pra daqui a 10 anos, viu? Ele o quê? Sim, esse duelo foi muito fácil, na verdade. Tipo, eu não queria falar desse jeito, mas eu tô satisfeita com o que você alcançou por enquanto. Você fez tudo que eu te ensinei, especialmente o último ataque. Foi muito bom. Então a gente vai se encontrar de novo daqui a 10 anos. E um mês atrás eu perguntei qual era seu objetivo. Você já decidiu? Aí ele, não, na verdade eu não sei. É? Se esse é o caso, então faça de mim o seu objetivo. Todo mundo precisa ter um objetivo, um propósito. Se você não tiver nada disso, você vai ser só um cara que tá por aí e não vai evoluir. Você não tem um propósito, uma meta. Então fica forte o bastante pra lutar contra eu daqui a 10 anos. Aí ele, não tem como fazer isso, eu não vou conseguir. Ela, o quê? Ele, se eu fazer você o meu objetivo, não significa nada. Eu não vou conseguir me tornar igual a você. Então não fica dizendo essas coisas. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho talento. Mas você é um gênio. E você tem talento. E também tomou vários elixires. Então você não sabe como é. É impossível pra mim. Eu e você temos linhas de partidas diferentes. Aí ela, lá vai você de novo. Com esse complexo de inferioridade. Eu odeio isso em você. E ele fica com uma cara de ódio. Ela, se você continuar com isso, a sua vida toda vai ser consumida por esse complexo. Isso não é nada bom pra você. Ele, sua fedelha. Eu não tinha nada. Eu fui invocado em Iria só com as minhas mãos vazias. E nem talento eu tenho. Eu arrisquei a minha vida lutando contra um javali no meio da lama. Você tem noção disso? A minha vida foi patética até a minha morte. Ela, mas agora você aprendeu artes místicas. E você é um guerreiro de segunda classe em só 3 meses. E você ganhou uma segunda chance. Mas agora você tá possuído por esse complexo de inferioridade. Te falta interesse em ter um objetivo. E você não se permite a pensar. Nossa, tá dando uma lição de moral. O que é isso? Você tá doido? Até eu tô sentindo aqui, viu? Tá dizendo que não quer nem mesmo tentar. E agora que você conseguiu sua segunda vida. Aí ele, cala sua boca. Ela, por que você tá tão bravo assim? Ele, sim, eu tô bravo. Mas eu não consigo acreditar nisso. Eu tô tomando sermão de uma pirralha de 13 anos. Então tá bom. Se você quer tanto isso, eu vou fazer de você o meu objetivo. E eu vou treinar minhas artes marciais com você em mente. Então a partir de 10 anos, eu vou me certificar de atravessar seu coração com a minha lança. Ela, não, para por aí, fi. Se você fazer isso, eu vou de Vascão, tá bom? Você não deve fazer isso com um amigo. Aí ele, pera, é mesmo? Ela, eu só vou duelar contigo, pô. Aí ele começa a ficar com vergonha. Porque ele falou isso na hora da emoção, né? Ela, se você ia ficar tão envergonhado, por que você se deixou levar pela raiva? Mas enfim, tá decidido, né? Então, daqui 10 anos, eu vou estar ansiosa pelo nosso duelo. Aí ele, meio timidinho, meio estranho, né? E ela, vai dizer que você ficou coradinho. Ele, o quê? Do que você tá falando? Você é só uma criança. Eu só fiquei surpreso com você ter me puxado. Ela,
Sei, pra um homem de 27 anos, ficar desse jeito só com isso é nojento, viu? Ele, ei, você tá perto demais. Ela, você falou que eu sou uma criança, é? Tá bom. Daqui 10 anos eu vou ter ganhado tanto volume. Mano, que é isso, cara? Que você vai ficar com o queixo caído, arrastando no chão. E não vai poder dizer que eu sou muito nova, viu? E, mano, o que foi isso que a gente acabou de ver, velho? FBI, cola aí, viu? Mas é dito que o nosso protinha, ele colocou 3 objetivos na cabeça. Que o primeiro era sobreviver, né? Igual ele tinha na vida passada. Já o segundo era procurar as oportunidades através das memórias que ele tinha. Então, tipo, um objeto raro que vai ter em tal caverna, um negocinho ali, outro aqui, que ele sabe o que vai acontecer, entendeu? E ele pode usufruir. E ela, mano, eu vou te ver daqui 10 anos, viu? Aí ele, tá bom, te vejo daqui 10 anos. E o terceiro objetivo, enquanto isso eles estão conversando, ela pede pra ele não morrer, ele diz que não vai, é a própria amiga dele, que ele quer superar ela. O que vai ser, mano, muito difícil. Só pelo que a gente viu aqui, vai ser muito difícil, meu filho. Mas eu confio em tu, Protinha. Os humilhados serão exaltados, Protinha. Confia. Ele explica de novo pra nós que só tem 3 coisas que ele pode conseguir na cidade inicial, que é o esqueleto marcial, igual a gente já viu, a verdadeira técnica da cultivação, e a última coisa é o torneio dos 100 classes. Até porque a cidade, que é a Xeraviz, né, a primeira, ela organiza torneios a cada tempo ali, né? E o torneio que o Protinha quer participar é o dos 100 classes, onde só quem não tem classe pode participar. E que já se passaram 10 meses depois da parceira dele ter partido, né, pra aventura dela. E, mano, nossa, olha a aparência desse mano. Amigão, o que aconteceu com o seu rosto, fi? E ele, por que tá a criança querendo participar também? Eu sou um guerreiro de 3ª classe, viu? Então é melhor você desistir logo, seu fedelho. E ele só deu uma no cara, tá bom? E é dito que durante esse tempo, as artes marciais do Protinha foram pra 1ª classe. Então foi muito fácil pra ele vencer o torneio, né, que ele queria participar, onde só os Nilba participam. E o prêmio é o Elixir de Energia Sagrada, que aprimora sua energia interna. E ele tomou na hora, meu filho. Esse Elixir nem foi grande coisa pra ele, porque ele já recebeu a energia interna da parceira dele, né? Então acabou que foi mais ou menos. Só que com isso, ele conseguiu tudo que podia na primeira cidade. Agora o que resta é e corta pro maninho que vendeu as coisas pra ele lá, confiando nele, né? Aí ele, garoto, eu fiquei sabendo que você venceu o torneio, meus parabéns. Ele agradece e o cara pergunta o que ele veio comprar ali. Aí ele, não, eu vim só pra dizer adeus, na verdade. Ele, eu sabia. Bom, aquele moleque sem classe finalmente completou sua missão aqui, viu? Eu tô muito emocionado. Aí ele, bom, foi graças a você. E o vendedor diz que ele vai se dar bem, mesmo fora dessa cidade. Até porque não importa aonde, os espertos sempre sobrevivem por bastante tempo. Então é pra ele levar aquilo dali. Aí ele, pera, isso é uma bolsa dimensional. Ele, tá usada, pô. E também é de segunda mão, pega aí logo. E a capacidade dela é 50 maior do que a que você consegue carregar. Então deve ser útil, pô. Aí ele, mas por que você tá dando isso pra mim? Ele, quando alguém te oferece um presente, só aceita, viu? Até porque ela tá toda desgastada. Eu duvido que ia valer muito mesmo se eu vendesse pra alguém. E esse é só um presentinho de despedida, tá? Se você quiser me retribuir, então fica famoso mais tarde e me paga de volta 100 vezes o valor dessa paradinha. E espalha por todo o continente, meu filho, que quando você era só um novato, você devia muito ao rango. Que sou eu, no caso, né? O vendedor de rua. Aí ele, obrigado, senhor. E ele vai ali na pousada que ele tava ficando, né? A minazinha chama por ele e ela, você tá indo embora? Ele, pera, como você sabia? É claro, você deixou todo seu quarto arrumado. Até um idiota ia perceber isso daí. Mas por que você fez isso? Aí ele, sabe como é, né? Ela, eu sei. Todo mundo que é evocado pra cá, vou embora um dia. Ele, é isso mesmo. Eu vou ter que meter o pé. Ela, sério? Bom, eu espero que você tenha uma morte horrível em um lugar qualquer então. E vira o rosto. E sai meio brava, barra chorando ali pelo visto, né? O pai dela, que é o dono da pousada, fica olhando. E ele, eu espero que tu entenda. Ele é muito jovem ainda. Mas, tu é mais jovem ainda, né? Do que ela. Então, eu não entendi muito bem. Aí ele, tá bom. Claro que eu entendo, pô. É maturidade que se chama. Ele até, mas por que você tá se comportando assim? É como se você tivesse uma cabeça velha num corpo jovem. O cara já matou, né, a charada. E ele, bom, leva isso daqui. E ele pergunta o que é. E é a capa que ele usava quando era jovem. E pode não parecer tão, né, lá essas coisas, mas tem uma magia que ajuda com temperatura. E a magia da espada. Então pode ser útil. Ele agradece e diz que é pra ele mexer no tamanho, né, porque é diferente. E que ele vai se sair bem, já que ele é o melhor sem classe que ele já viu na vida inteira. E diz pra ele se cuidar, enquanto tá com uma lagrimazinha no rosto. E enquanto ele
ele vai saindo ali, né? A minazinha que ficou brava com ele agora, ela Lee. Ele olha chocado, né? Ela tá cansada, a minazinha. Aí ele, o que você tá fazendo aqui? Ela, ei, eu retiro o que eu disse. Quando eu falei pra você morrer mais cedo, eu retiro o que eu disse. Por favor, não morre. Ele, o quê? Você correu esse caminho todo só pra me falar isso? Já que você tá partindo, então vive uma vida bem longa e não morre, tá? Se sentir que não aguenta mais, então só volta pra cá. Ele, tá bom, obrigado, viu? Ela, ai, é estranho, mas a partir de algum momento eu comecei a olhar pra você. Eu não sei porquê. De um certo ponto, acho que eu comecei a gostar de você. Enquanto tá com um sorrisinho e as lágrimas caindo. E ele, eu sei. Ela, Aí ele, desculpa. Ela, tá bom. Mano, que geração foi essa, cara? E ela continua dizendo pra ele não morrer. Ele fala que nunca vai morrer. E que isso é um adeus. Enquanto ela cai em lágrimas, meu amigo. Essa cena aqui é fogo, viu, Pratinha? O cara já tá arrasando o coração. Isso que ele não fez nada, né? O cara ele, só foi ele mesmo. E ele explica que levou 3 anos até ele sair da primeira cidade na vida passada. Mas nessa vida aqui foi só um aninho. E que enquanto na vida passada ele só teve coisa ruim acontecendo, memória ruim, nessa vida ele teve um monte de memória preciosa. E algum dia, será que ele vai ser capaz de voltar? E ele ficou com essa frase na cabeça, né? De nunca morra. Ele fala que nunca vai morrer. E alguém ali já diz: eu não vejo um praticante tão jovem assim faz tanto tempo. E seja bem-vindo à montanha de Merci. Olha o design do maluco, meu filho. Ele já tá perguntando também que tipo de proibição que ele quer receber enquanto o Pratinha tá na frente desse mano. Ele vai explicando que pra fazer isso, ele tem que ficar mais forte e conseguir os objetivos dele. Agora vai começar o treinamento animal, meu amigo. Esse treinamento aqui é o pior de todos, tá bom? E também já disse pra nós, pra você deixar o like, porque se tu quer ver outra parte, tu tem que deixar o like, tá bom? Mano, é absurdo esse manhwa, tá? É absurdo. Quem ainda não curtiu, mano, pera mais um pouquinho, porque eu já curti desde o começo esse aqui, falar a real, porque já é diferente. Só que após esse treinamento, meu amigo, quer dizer, no meio do treinamento você vai ver que o bagulho é diferente. Porque ele é fraco, ele é inútil. O cara, ele tem problema humano, o bichão tem ansiedade, depressão, tem tudo, meu filho. E o bichão tá seguindo em frente. Então você aí, não desista dos seus sonhos, tá? É nóis, valeu!